Então, né, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes às pessoas que estão aqui nesse grupo conosco. É a nossa primeira gravação, né, oficial, assim, depois que eu falo a gente porque eu tive uma conversa com a Ana Patrícia e essa ideia do grupo de estudos surgiu exatamente nessa conversa, que é um grupo que ainda está novinho, nascendo, com alguns critérios que estão sendo avaliados, e por isso que a gente pede a colaboração de vocês nesse momento, né? A ajuda de vocês para ver o que é que vocês querem que a gente fale. É muito importante ter do público essa troca. Então, antes de mais nada, meu nome é Luiz Ribeiro, meu nome xamânico é Balak. Eu ingressei no xamanismo conscientemente em 2014, quando eu fiz a minha iniciação no Reiki Marreio, que é um Reiki de modalidade xamânica, e outros mergulhos que eu também comecei a fazer, na verdade minto, foi um pouco antes de 2014. Mas o marco para mim maior, mais significativo foi em 2014, quando eu me deparei com a minha mestra, chamada Lene Pedra da Lua, e onde eu fui iniciado na beira da fogueira, ao redor da fogueira. E aí eu fui enveredando por outros caminhos. Então, eu tenho um espaço aqui na Bahia, onde eu estou nesse momento, que são núcleos xamânicos, né? Tem alguns. E o núcleo que eu frequento, que eu frequentava mais assiduamente, trabalhava com ayahuasca, jurema, rapé, sananga, cambô. Tem uma organização nesse lugar com os índios Cariri-Chocó e os Funiô. Então, eu convivi muito com essas parcerias e com facilitadores xamânicos ou facilitadoras também, muito amorosos e muito acolhedores, que gostavam de ensinar. E eu gosto muito quando uma pessoa me pergunta algo, né? Eu gosto de poder explicar àquela pessoa um pouco daquele algo, quando eu sei, o que eu sei, e fazendo costuras. E dentro do xamanismo também a gente fala muito sobre contação de histórias, o quão belo pode ser contar uma história para ensinar algo a alguém, né? Trazer ludicidade para aquele dispositivo. E nessas bases surgiram essa vontade de gravar vídeos e de subir em plataformas, né? Como na do YouTube, ou postar no grupo do Telegram, que é onde nasceu essa ideia, de certa forma. E eu falo de certa forma porque não nasceu só nesse grupo, mas foi um grupo que inicialmente eu criei para fazer doação de reiki xamânico 3 vezes por semana, e depois passou para depois passou para doações esporádicas, e eu senti que eu precisava migrar a estrutura para que eu continuasse contemplado, com vontade de estar, com vontade de colaborar, com vontade de fazer uma permuta. E é isso que eu gosto e quero fazer, uma permuta com vocês, para a gente desenvolvendo esse estudo. E aí a Ana topou, eu vou passar para ela se apresentar. A Ana topou, estamos fazendo a ponte Bahia-Ceará, porque ela está lá na capital cearense, em Fortaleza, e agora, nesse momento, eu estou em Salvador, Bahia, exatamente para fazer essa mistura dessas duas realidades, né? Desses dois pontos de vista, desses dois organizadores e colaboradores ao mesmo tempo. Então, eu vou passar para ela se apresentar um pouco para vocês, e depois eu vou pedir para ela fazer as perguntas para mim, e a gente ir criando esse diálogo. Não vai ser tipo uma entrevista, mas vai ser um diálogo, onde ela também vai costurar com alguma coisa de visão dela, e eu fazendo essa costura também, e a gente vai tentar organizar esse vídeo em até 15 minutos. Somos dois falantes, então vai ser um rezo a gente conseguir fazer, mas vai dar certo. Então, Ana, passo a palavra para você, se apresente. Eu recebo
E temos uma participação felina também. A gente estávamos conversando sobre isso, né? Sobre essa naturalidade. Então, a Ariel chegou bem na hora certa, porque o meu nome é Ana Patrícia, né? Eu estou em Fortaleza, mas eu me considero realmente um ser cósmico que vim aqui para a Terra com o propósito de unir a minha alma, né? Não só os humanos, mas esses seres, esses animais não humanos. Então, eu me vejo, me sinto e estou trabalhando muito a minha medicina em duas frentes, né? Por enquanto, duas frentes, vamos ver o que é que vai ser ampliado. Eu sou comunicadora intuitiva multiespécie, que através da telepatia eu me comunico com os seres, né? E não só os pets, qualquer tipo de ser, é um escorpião, é uma formiga, é uma baleia. Com as árvores, a gente pode se comunicar telepaticamente com qualquer ser. Isso é uma competência nossa do ser humano, nós temos essa habilidade, né? E o reiki xamânico, né, que foi de onde eu conheci o Luiz. Eu, na verdade, já tinha o reiki do Uzui, né, até o segundo nível, porém, a minha alma sempre foi muito livre, muito conectada com a natureza. E quando eu conheci o xamanismo e o Luiz, né, eu disse, pronto, encontrei o meu espaço. E eu penso que essa coisa de encontrar o nosso espaço, encontrar quem a gente é, o nosso servir e o que a gente pode contribuir com as pessoas, isso é fundamental, porque primeiro a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz. Vestir uma roupa que aperte é muito ruim. Vestir uma roupa que a gente esteja confortável nos dá leveza nos movimentos do corpo. Então, esses movimentos da alma também são muito importantes para a nossa vida e para a vida dos outros. Então, como nós estamos em um grupo, nós estamos inicialmente gravando esse vídeo para o grupo, para as pessoas que estão no Telegram, mas esse vídeo também pode ir para o canal do YouTube, né? Que o Luiz tem. A proposta é que a gente mexa um pouco com vocês, para vocês se colocarem, se posicionarem, trazendo perguntas, né? Tendo vontade de participar também de alguma forma, tá? Para a gente mostrar que nós estamos vivos, né? Que nós estamos aqui criando vida para o planeta que nós habitamos. Então, o xamanismo, ele é muito isso, né? O Luiz vai falar um pouquinho agora. Eu gostaria só de antes de dizer que eu admiro muito, uma das coisas que eu admiro muito no Luiz é que ele, quando eu gosto, como ele disse que gosta de responder perguntas, eu sou uma que, né? A gente se conheceu há sei lá quantos anos, mas eu não larguei o Luiz, né? Eu estou sempre perguntando, estou sempre questionando, e mesmo eu sendo mestra, eu me considero eterna aprendiz. E o Luiz tem uma experiência enorme, né? Além de uma voz linda, de um sorriso maravilhoso, ele tem uma espontaneidade, e ele sempre disse, você é livre, sinta, né? Ele não tem essa coisa fechada, assim, ó, tem que ser desse jeito. Ó, eu aprendi assim, eu estou passando para vocês dessa forma, mas você é livre para descobrir, né, o seu formato o seu jeito de estar no mundo. Então, quando essa nova porta foi aberta, né, que eu lancei lá, me apresentei, no vídeo coloquei, duas pessoas mandaram perguntas, tá? E uma fez uma observação. Então, e essas três pessoas, elas colocaram que estavam apoiando esse momento e foi muito interessante, né? Então, a gente pede que quem assiste esse vídeo depois também possa dizer, mas não gostei, né? E, assim, todos nós estamos aqui livres, o Telegram não é um canal que nós estamos muito acostumados, mas se é algo que nos interessa verdadeiramente, a gente vai fazer acontecer aqui, né? Então, passando para as perguntas, a primeira pessoa foi a Dalila Rodrigues, né? Ela disse assim, ela perguntou assim, Luiz, qual a melhor maneira de aplicar, fazer a sequência de símbolos completos ou fazer os que intuir? Quer que eu repita ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, eu vou fazer uma arte aqui de criança, ver se vai acontecer algo bom, tá? Mas, enfim, eu vou respondendo enquanto a arte vai acontecendo.
Então, essa pergunta ela é muito boa, no sentido de... eu fiquei quase transparente. Mas vou responder assim. Tá vendo, Ana Patrícia, que estamos juntos, assim, tipo, do ladinho um do outro, numa lareira de outono atrás de nós. Acho que a Ana travou um pouquinho. Enfim. Então, vou voltar como era. Oi. Mas para mim estava boa, estava vendo, eu Tava estava bom? quase pegando aquela xicrazinha e tomando chá. Uma brincadeiras à parte. Enfim. Então, no Marreio, e isso é uma pergunta especificamente para quem é reikiano Marreio, né? Então, podem ter pessoas que não são reikianas ou reikianas Marreio no grupo. Então, não é só para estudo de quem já é iniciado no Marreio. Então, o Marreio hoje está com 7 símbolos. Esses 7 símbolos não têm a obrigatoriedade de você usar todos os 7 numa sessão. Ou numa sessão de autoaplicação, ou numa sessão de aplicação no outro. Então, não tem a obrigatoriedade de, assim, eu tenho que imprimir ou trabalhar com 7 símbolos todas as vezes que eu abrir um portal Marreio, que eu abrir uma autoaplicação ou abrir uma aplicação em terceiros. Por quê? Porque o sistema Marreio, como muita coisa dentro do sistema xamanismo, né? Eu falo sistema porque tem muita coisa integrada nessa filosofia, nesse estilo de vida, que acontece independentemente do local que você esteja, né? Tanto que somos um pouco da sociedade do xamanismo urbano, digamos assim, né? Muitos de nós estamos dentro de casas com concreto, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono andar, e que não deixa de ser xamânico por isso, né? Você traz a força para dentro de você. Então, como essa intuição, e respondendo novamente a Dalila, voltando para essa pergunta, você não precisa ter essa obrigatoriedade. Então, se de repente você fez uma outra aplicação hoje e vieram 2 símbolos, acolha-os, né? Como é que vem? Vem quando você se abre para intuir. Como é que se ensina alguém para se abrir para intuir? Não sei. Eu sei que a autoaplicação, o momento onde você se reserva para você mesmo, o seu autocuidado, a onde você prepara um ambiente, por exemplo, hoje eu e a Ana acendeu um incenso um pouco antes da gente começar a gravar. Aqui eu acendi um incenso de lavanda antes de começar a gravar. Ela tocou o tambor, então tem as práticas de ir integrando isso, né? Mas o centramento e a respiração podem fazer com que você se conecte muito com a sua intuição. E a intuição está muito ligada a seu corpo, né? A farejar algo, a sentir algo, a perceber algo. Então, isso é a prática mesmo. E a prática da autoaplicação, muitas vezes, e eu não vou dizer que sempre, porque não é uma receita de bolo, vai ampliando esse perceber. E aí você pode ir trabalhando com os símbolos que vêm, ou se não vem símbolo nenhum, você trabalha sem o símbolo. Você só faz o símbolo de abertura e de fechamento e trabalha aquele fluxo sem um formato. Essa pergunta me vincula a outra, né? Que me perguntaram assim, os símbolos servem para quê? Símbolo em várias coisas, o Zui, no Marreio, no Amadeus, são chaves de portais. O símbolo é a chave que eu vou colocar na fechadura para abrir aquele fluxo energético. Tem uma professora minha que ela diz, e eu concordo com ela, que em algum momento a gente não vai precisar mais dos símbolos, porque a gente já vai saber, tá tão familiarizado com os portais, com cada gavetinha que tem uma energia mais pulsante, mais visceral, mais essencial, que a gente já vai acessar com a nossa integralidade. Mas que ainda, em alguns momentos, precisamos acessar os símbolos. Então, os símbolos são usados para isso. Então, acho que eu respondi a pergunta da Dalila. Se você, Dalila, ou alguém que sinta que não está completamente contemplado,
coloca aqui embaixo nos comentários um degradê dessa pergunta que a gente pode ir mais fundo. Eu posso ir mais fundo nas perguntas, só que também esse vídeo não é para ser um vídeo de 1 hora. E é isso. Então, falando da questão do tempo, os 15 minutos chegam daqui a 1 minuto. Aí a minha pergunta é, gente, é que é bom demais conversar isso. Aí eu já quero falar da história aqui de intuição, né? A gente fecha aqui e faz outro vídeo, a gente Bora seguir, é o primeiro vídeo, qualquer segue. coisa eu subo no Pronto, YouTube e a gente não tem como subir no IGTV, mas aí a gente vai vendo, porque assim, também é uma proposta que assim, nesse primeiro momento eu não vou ter edição. Então esse vídeo que vocês estão assistindo é sem edição, né? Sim, Então, em algum momento que eu lapidar mais essa edição, se alguém aí que for assistir o vídeo souber de edição, quiser ensinar eu isso, pelo menos me candidato para aprender, não sei se a Ana quer, sim. exatamente para eu conseguir cortar um pedaço e colocar num local. Tipo, essa pergunta da Dalila, eu ainda não sei fazer isso. Então, se alguém nesse grupo que vai assistir também souber e quiser colaborar com isso, vai ser muito bem-vindo essa ajuda. Então, siga a Ana que a gente vai fluindo nesse vídeo primeiro e depois a gente vê como é que a gente faz nos outros. Pronto, então como o Luiz realmente vai subir no canal do YouTube, como é o nome do seu canal, diga aí. Seiho, C-E-I Oi. H-O, Ah, Seiho, significa cura isso. energética itinerante. Pronto. Então, assim, vocês que estão assistindo pelo o YouTube, a gente está gravando para o Telegram, né? Então, se sintam também todos acolhidos, né? Quem está aqui, se quiser também vir para o grupo do Telegram, tá? No Instagram lá do Luiz tem dizendo. Diz aí o teu Instagram, Luiz. O meu Instagram é @luiz_balac, Ballack. Muito bem, então vamos seguindo aqui para a gente fazer a outra pergunta, né? Deixa eu só dizer uma coisa em relação à intuição, que você, assim, a tua fala foi, quando você traz, assim, acolher a intuição, isso é fundamental, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei a perceber que existia uma vozinha que falava comigo, né? E que eu não escutava aquela vozinha e que sempre acontecia o que aquela vozinha me dizia, que eu comecei a dar atenção, eu comecei a acolher, né? E aí foi apurando. É um processo muito bonito de se perceber e perceber que aquilo ali, e não é só aqui no ouvido, né? Às vezes é uma sensação, às vezes você escuta aqui. Então é muito importante que confie, né? Tem a ver com confiar em você e testando. Testou, não é isso. E vai para frente, né? Então vamos lá. A segunda pergunta foi do Malte Eder. Ele diz que tem muitas questões sobre o reiki xamânico, né? E aí vocês podem colocar mais de uma, tá? Não tem limitação, não. Pode colocar quantas quiser. E uma delas é como trabalhar o círculo sagrado diariamente. Pronto. Que também essa resposta vai muito para quem fez o curso, né? Que eu acho que nem todo mundo aqui nesse grupo, e eu vou falar grupo, eu sei que vai estar no YouTube, mas o Alicerce é um grupo do Telegram. Eu vou botar o link desse grupo aqui embaixo nos comentários, né? Na descrição do vídeo, na verdade. E aí, se você quiser fazer parte, você clica e vai para o grupo, diretamente para ele, lá no Telegram. Então, dentro da formação, a gente fala sobre o círculo sagrado, que geralmente é trabalhado com um círculo de pedras, né? Um círculo de consulta, um círculo de solicitação de clareza. Então, são círculos que usamos como portais de comunicação para que nós estejamos conectados com a nossa ancestralidade, né? Com quem é maior do que nós, com quem já está no plano mais sutil, então que possa não é nos dar a resposta no sentido de nos falar o que fazer, porque eu acho que isso seria também uma muleta, né?
mas nos acender um farol para que a gente possa olhar mais conscientemente para aquela direção, né? E achar o que a gente está procurando. São lampejos de claridade, de clareza. É assim sinto eu, tá? Quando ele pergunta diariamente, eu nunca apliquei o círculo sagrado diariamente, porque eu não me sinto habilitado a todos os dias perguntar algo, ou querer clareza de algo, ou buscar algo. Tem dias que eu só estou fazendo a decantação do algo. E pode ser a decantação de algo que eu fui aprender, pode ser a decantação de algo que voltou à minha mente, pode ser a decantação de algo que eu estou conseguindo fazer novas sinapses neurais, de consciência, de sensibilidade, de intuição, de comunicação com o corpo. Porque quando eu ouvi isso pela primeira vez, para mim era uma grande loucura de, tipo, pergunte a seu corpo. Não, maluquice, nunca perguntei nada ao meu corpo. Então, essa que foi o que a Ana falou desse lance da intuição, né? Então, o reaprender, o aprender a fazer o caminho de volta. Falam muito isso no xamanismo, ao caminho de volta para casa. E essa casa é o lar, que é o seu habitat corporal, né? Onde sua alma, seu espírito resolveu habitar. Eu estou falando isso porque às vezes o espírito ele paira, né? Ele está ali e é como se você tivesse fechado a porta para ele, fechado o helicóptero, o heliporto para que ele volte a habitar. E essa desconexão com o corpo também é sociocultural, né? Fomos destituídos dos nossos corpos. Muitas partes dos nossos corpos não são nossas, teoricamente, né? A gente tem que pedir autorização a algo, ou alguém, ou alguma instituição para mexer nele. Então, essas coisas de, voltando à pergunta do Éder, de usar a roda todos os dias, para mim, não é uma ferramenta que me ressoa nesse sentido. Mas se de repente você estiver fazendo um tratamento, e eu vou falar de tratamento no sentido de eu sinto, Luiz, uma angústia faz alguns dias, e essa angústia não passa. E eu fiz a roda de cura uma vez, tive algumas sensações, mas eu quero fazer algumas vezes para ver se eu consigo ir trazendo cada vez mais clareza nessa angústia. Pode ser que funcione. E eu falo que pode ser porque eu não posso dar uma cartilha de salvação. Geralmente, quando você vai para alguém que te dá cartilha de salvação, tipo, te aponte, você tem que entrar naquela porta, passar, dar um twist carpado e 3 pulinhos, geralmente é uma pílula rosa que estão lhe ofertando, dizendo que você vai tomar e aquela pílula rosa vai fazer efeito, todos os seus males vão passar em 25 minutos. Eu ainda não consigo acreditar nessa pílula. Se você tomou e fez efeito, conte aqui nos comentários. Mas eu acredito num degradê. Eu e a Ana, a gente estava falando de um conto do livro Mulheres Correm com Lobos, que fala sobre o urso da meia-lua. E tem uma jornada onde uma moça, uma senhora, uma mulher, sai em busca desse urso e ela sobe uma montanha alta, né? Então, muita coisa dentro do xamanismo e dentro de qualquer outra estrutura sócio-religiosa, digamos assim, é a palavra que me veio, é uma jornada. Então, assim, o ciclo de pedras, ele pode ser uma jornada também, que você tenha coisas para clarificar todos os dias. Eu não alcancei isso ainda. Então, não posso falar que, eu trabalho assim e funcionou comigo. Eu abro rodas muito esporadicamente, quando eu sinto de abrir. Não é qualquer aflição que eu sinto de abrir a roda. E não é toda vez que eu abro a roda que eu recebo uma informação objetiva e clara, né? Às vezes são pistas. Muitas histórias, se vocês forem prestar atenção, funcionam com metáforas, né?
Então, a metáfora que te faz fazer sinapses neurais suas, com as coisas que você já compreende, ou consegue compreender, ou consegue absorver daquela história. Então, tem pedaços se eu contar uma história para Ana Patrícia e contar a história para vocês outros que estão aqui assistindo, cada um talvez registre uma parte da história que foi mais peculiar para você, foi mais forte para você, foi mais visceral para você. Então, é mais ou menos isso. Então, não sei se eu respondi de forma coerente com o que você esperava, mas eu não trabalho diariamente com a roda de cura. Não conheço alguém que trabalhe, mas de repente pode ser algum tipo de investigação, sabe? Quando você está num sei lá, estou falando 15 dias de não comer carne. É uma jornada, né? E aí você vai tentando sentir dentro de você o que é que o não comer carne vai influenciar. Mas, por exemplo, toda a jornada de autoconhecimento muitas vezes tem seus respiros para fazer o assentamento do fluxo, né? Das partículas que você colocou ou descobriu dentro daquela água. E aí me vem, por exemplo, quando eu vou para uma terapia, eu não vou todo dia para terapia, né? Eu vou, às vezes, uma vez por semana, duas vezes por semana, ou uma, porque eu preciso integrar e mexer em mim o conteúdo que alguém conseguiu me mostrar. Por que conseguiu me mostrar? Porque geralmente a gente, quando vai para terapia, muitas vezes, a gente vai atrás de alguém que nos aponte nossos pontos cegos. Sabe o ponto cego de um carro que você está dirigindo e você, às vezes, não vê o motoqueiro, o motociclista que está muito perto do retrovisor e você não vê mais? E isso tem no nosso cotidiano, os nossos pontos cegos. Então, assim, não, Luiz, você não é uma pessoa rancorosa, você é tão doce. Mas tem um arquétipo do rancor que o Luiz talvez tenha, e ele tem, e que ele não esteja enxergando a magnitude daquele rancor. Acho que é só um rancorzinho, pode ser um rancorzão, entende? Então é mais ou menos isso que me vem para responder essa pergunta. Ok, e eu quero aproveitar, Luiz, assim, porque as duas perguntas foram direcionadas para o reiki xamânico, né? Se você pudesse concluir para aquelas pessoas que já ouviram, ou que nunca ouviram falar de xamanismo, ou que ouviram, mas têm vontade de, né, saber um pouquinho mais, fala assim para essas pessoas e para a gente, né, que te ouvir é sempre muito bom. A gente sempre aprende, mesmo que seja algo que a gente já ouviu, já sabe, é bom sempre a gente estar estudando e ouvindo e reouvindo, porque de repente acontece isso, né? Nesse processo de você toma algo, um chá que você tome, aquilo vai preenchendo o seu corpo, tem um tempo de preencher, uma semente que você plante, tem um tempo de brotar, né? Então, fala um pouquinho sobre o que é exatamente xamanismo, né? O rei que está dentro do xamanismo e o que, é que tem mais. Fala aí um pouquinho para a gente poder encerrar com essa bênção desse conhecimento, né? Ainda mais para as pessoas assim, se você que está ouvindo. Tem muitas pessoas que estão sozinha mesmo, fisicamente, né? Como a gente estava falando, está dentro de um apartamento, está dentro de uma casa, não sai. Ainda existe muito essa coisa do medo, o medo da morte, o medo de adoecer, o medo de deixar, né, desamparado seus animais não humanos, ou alguém da família. Como o xamanismo pode trazer essa força, esse centramento para a gente? É uma pergunta que daria o vídeo todo, assim, porque o reiki, por exemplo, o reiki marreio, ele, imaginem uma fogueira e aquela centelha que sai da fogueira quando ela está acesa e o fogo faz aquele crepitar e sai uma centelha, aquilo é o reiki. Então o reiki dentro do xamanismo é um galho da grande árvore do xamanismo, né?
Porque o xamanismo visualiza como se fosse uma grande árvore mesmo. Então tem a raiz, e a raiz está muito alicerçada na nossa ancestralidade. Quanto mais ela aprofunda para baixo, mais ela pode ter sustentáculo para ir em busca do sol, para ir em busca da luz, em busca da iluminação, da luminosidade. Mas não adianta, se ela estiver enfraquecida na raiz, ela tomba, né? E eu não estou falando que tombar é ruim, mas você está colocando a vida daquela árvore para um outro dispositivo. Ela vai ser acúmulo de fungo e ela vai ser degustada pelo resto da floresta, digamos assim. Mas, dentro da raiz e da árvore xamanismo, tem os muitos galhos, né? O resgate de alma, os ritos de passagem, os processos que a gente fala das ritualísticas, né? E as medicinas, como o tambor, ayahuasca, jurema, rapé, cambô, e a filosofia do xamanismo, de estar buscando a integralidade dos 5 elementos em você, do guiar-se pelos caminhos sagrados, guiar-se pelos 7 caminhos sagrados, o caminho da cura do corpo físico, o caminho da cura do mental, o caminho da cura do emocional, o caminho da cura espiritual, o caminho da cura que você se conecta entre céu e terra. Para ativar o seu divino, você precisa ativar a sua terra. Então, o que está acima está abaixo. Também é o conceito hermético, né? Então, e o centro que é a fusão de tudo isso, a amálgama de tudo isso, que às vezes pode ser o vazio criativo. E eu estou falando para vocês assim que eu já estou curado nesses caminhos? Não, não. Eu estou a léguas de talvez sentar aqui e dizer que sou uma pessoa curada. Eu estou em processo de caminhada, né? E cada vez mais trabalhando algo que às vezes tentamos. Eu vou falar no eu. Estou gostando muito de falar no eu. Que eu tento esconder no sentido de não mostrar a minha vulnerabilidade, não mostrar o meu não sei, não mostrar o meu não sentir nada, não mostrar o meu estou desassociado do meu corpo, e para isso é muito difícil eu perguntar a ele e ouvir uma resposta dele. O desassociar todo o legado do meu clã que chegou até mim e eu às vezes repito sem nunca ter me questionado por que eu faço daquele jeito. E me ver enquadrado em rótulos, em conceitos, e tudo isso são os portais que a gente pode ir abrindo do xamanismo, de dizer assim, uau, existe outra dimensão, uau, existe outro contexto, uau, existem outras formas de olhar a natureza fora com a natureza dentro. Então, eu posso ser essa cachoeira, né? A cachoeira habita em mim, e eu posso habitar na cachoeira. Mas é algo que daria um outro vídeo de muitos minutos. Então, assim, xamanismo hoje em dia, ele pode ser enquadrado com muitas coisas. Uma delas, as pessoas acham que é um tipo de religião, né? Mas muitos filósofos xamânicos dizem que o xamanismo é uma porta para a sua espiritualidade, para um quê espiritual em você, né? Que pode ser de N portais, não necessariamente precisa ter um processo devocional como se fosse um processo religioso. E pode ser também, mas eu estou falando que não é só isso, e não desmerecendo as religiões. Mas é o resgate, e eu não falo resgate porque as pessoas estão precisando ser resgatadas, mas é um ativar a consciência para um histórico, para as pessoas que chegaram antes, para as pessoas que eram conectadas a essa terra, que abriram caminho, que deram a sua vida, o seu suor, o seu esforço para
para estarem integradas a esse planeta, a essa estrutura, aos animais, às árvores, aos animais não humanos, como a Ana trouxe, né? A toda essa vivência de estar conectado ao todo, que é desafiador, porque hoje muitos de nós, e eu vou falar de mim, em muitos momentos me senti a planta que está plantada no caqueirinho dentro de casa. Que assim, tipo, meu Deus, como é que eu vou me comunicar com a árvore mais sagrada daqui se eu estou num caqueiro? Então, as minhas raízes, elas estavam encurtadas, eu não conseguia ir mais para baixo nem ir mais para cima. E a abertura de alguns portais é como se alguém tivesse me pego nesse caqueiro, estourado o caqueiro e me plantado numa terra, num portal de terra, num terreno. E aí eu consegui ver outras plantas que estavam na minha altura, ver plantas maiores que eu, ver plantas menores que eu, e coexistir com elas e dizer assim, uau, que massa, eu consigo me relacionar também com essa estrutura toda aqui. E não só plantas, né? Os animaizinhos que pousavam em mim ou que cheiravam a mim, e é uma metáfora, óbvio. Mas é a integralidade disso tudo, sabe? Dos povos que eram nutridos pelos simples, o que a gente chama de povos originários. Então, o xamanismo, ele é esse portal que nos liga a isso. E não tem muito local para ser xamânico. Então, tem o xamanismo africano, tem o xamanismo europeu, tem o xamanismo norte-americano, sul-americano, centro-americano, asiático. Então, as pessoas às vezes pintam o xamanismo como norte-americano, mas a palavra xamã, de acordo com a história, surgiu na Sibéria, né? Então, ali para a parte do norte da Europa. E essa palavra hoje ela fala muito sobre cacique, líder, chefe espiritual, digamos assim, ou facilitadores, né? Facilitadores que não gostam de ser intitulados como xamãs, mas são facilitadores em xamanismo, que estão mergulhando e procurando esses mestres ou mestras para beber um pouco mais dessa sabedoria. É isso. Ok, então o que seria um vídeo de 15 minutos? Nós já chegamos aos 35, um pouquinho mais. É porque, assim, cada vez que eu escuto o Luiz aí, eu vou anotando aqui, gente, isso dá para isso, isso dá para falar isso. Então, atenção, voltando, nós até tínhamos combinado de fazer uma live sobre esse tema, vulnerabilidade, né? E aí já surge isso, vamos falar de intuição, vamos falar de xamanismo, vamos falar de todas essas medicinas. Então, isso que o Luiz trouxe, do rapé, né, das medicinas da floresta, ninguém é obrigado a fazer, né? Ninguém é obrigado a nada. A gente vai para o que nos faz sentido. E quem traz o que faz sentido para nós é o corpo que sente, né? Se a temperatura da água que você vai tomar está uma temperatura boa, agradável, você toma com prazer. Se não, né, você vai tomar algo que está quente, que na língua você repele. Então, não é pelo repelir, é pelo ver o que abraça o teu corpo. E eu quero agradecer ao Luiz a oportunidade, né, de estarmos aqui, a gente fazendo essa parceria linda. E está começando uma chuva enorme aqui em Fortaleza agora, neste momento. O nosso planeta está passando por transformações grandes climáticas, né? Os animais dos mares, nas florestas que estão sendo queimadas, eles estão pedindo socorro. E nós, humanos, precisamos nos lembrar que nós também somos animais, nós também somos natureza. Está como está, porque nós interferimos nesse equilíbrio, né? Então, que bom que a internet existe para nos possibilitar a gente conversar um pouquinho e trazer esse chamado para a gente olhar para a gente primeiro, olhar para outra pessoa com um bom olhar, com compaixão,
sabendo que existe sim uma raiva, né? Quando algo de ruim está sendo feito, aquilo mexe com as minhas emoções, mas como é que eu posso ficar centrado, né? Que recursos eu tenho no xamanismo, no reiki, numa meditação, qualquer coisa que seja para eu entrar em equilíbrio e poder fazer uma comunicação não violenta, né? Que o Luiz gosta tanto e eu também, e a gente vai aprendendo e vai trocando. Então, a gente vai encerrar aqui, agradecendo. Você quer tocar, cantar, fazer alguma coisa? Ou podemos apenas encerrar? Oh, então, interessante. Ariel disse que é hora de encerrar. Ele saiu. Não, eu acho que dessa vez não. Eu não me preparei para cantar Tá, nada, mas ok. me Porque meu sol sinto... está coçando aqui. Não, se você quiser cantar também fique à vontade. Não, só tocar. Cantar eu... Tá. Mas eu quero agradecer e espero que muitas pessoas, quem sentir de assistir esses vídeos, de compartilhar, vou fazer o blogueirinho, né? Ó, curta, se inscreva no canal e comente para que a gente consiga fazer outros desses, né? Eu acho que é muito interessante lidar com o conhecimento e com a vastidão dele. Então aqui é só um ponto de vista, ou no caso dois, né? Do Luiz e da Ana Patrícia. E em alguns outros vídeos a gente vai dialogar mesmo, assim, eu e a Ana, assim, tipo um debate, para que a gente também vá costurando essas duas linhas, né? Linhas de pensamento. E então vou entregar para ela tocar Meu Sol, que é o nome do tambor dela, e aí vai presentear vocês com esse toque agora, o Meu Sol. Eu quero que vocês recebam, inclusive você, mestre querida, quem tanto honro, a sua mestra e todos que vieram antes, tá? O toque do meu sol, ele é muito orgânico, eu me deixo ser tocada por ele. Eu não tenho a voz, eu não consigo ainda cantar como o Luiz, mas eu deixo ser quem eu sou. E esse é o meu aprendizado aqui, né? Acolher quem a Ana Patrícia é, sem vergonha de me colocar no mundo, porque aqueles corações que vão ser tocados por mim sintam essa força. Então, a força chegando, a força das matas, de todos os seres da mata, os seus pés, as suas pernas, das raízes profundas conectadas com o centro da Terra, subindo pelos quadris, pelo tronco. Não importa se você tem ou não pernas físicas, é o teu ser. A força das terras, do planeta, das águas, de todos os elementos sagrados, ancorando no teu ser, em todos os teus corpos, nos órgãos internos, os braços, pescoço, rosto, cérebro, conectando com o cosmos. A força sagrada da avó Lu e do avô Sol conosco. Gratidão. O toque simples. Era isso que ele queria trazer, a simplicidade, a força de quem a gente é. Gratidão, Luiz, e a todos vocês.